cumprimentar o nosso querido futuro prefeito da cidade de Santo André, o companheiro Grana, e a sua vice, a nossa querida companheira Osvana. Quero cumprimentar os prefeitos que estão aqui presentes, liderado pelo companheiro Luiz Marinho, os nossos candidatos a prefeitos, Donizete, os candidatos a vereadores que estão aqui, e queria cumprimentar os nossos deputados federais, deputados estaduais, e cumprimentar a nossa querida Miriam Belchior, ministra do Planejamento deste país e ministra da nossa querida presidente Dilma Rousseff, e também que já foi quase ministra aqui em Santo André. Não era ministra, mas tinha o status de ministra quando era secretária aqui da cidade de Santo André. Vocês estão vendo que eu estou com um copo d'água, a Marida é minha ajudante aqui para me dar um pouquinho d'água de vez em quando. Vocês percebem a diferença entre alguns anos atrás e agora. Eu ia na porta de fábrica, na porta da Pirelli, na porta da Brasol, defender da Confap, defender as greves que esses meninos faziam. E às vezes 5 horas da manhã, a garganta estava seca, a gente era obrigado a tomar uma caninha para poder fazer um discurso com a garganta. Hoje eu já não posso mais tomar uma caninha, eu estou tomando uma água aqui, e a dona Marisa é a testemunha de que é água de verdade isso aqui que eu estou tomando. Bem, vocês sabem que eu ainda, embora esteja livre do câncer, eu ainda estou com a garganta com edema e eu preciso falar pouco e falar baixo para poder conseguir falar e não começar a tossir com vocês. Quando eu cheguei aqui, um companheiro, Grana, veio com muito orgulho me mostrar a carteirinha de sócio do sindicato de 1978, assinada por mim. E eu fico pensando que de 78 até agora, já se passaram 34 anos. Nós temos que meditar e fazer uma reflexão o que aconteceu neste país nesses 34 anos da nossa história. Eu lembro que nesses 34 anos, a primeira vez Marinha era muito menino ainda, era muito novo, estava lá com um companheiro que veio da onde? Cosmorama, lá na metalúrgica da seção de pintura da Volkswagen, o Grana muito menino. Eu lembro que em 78 nós fizemos uma grande greve e a gente dizia uma frase que ficou histórica, que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores. Essa frase, ela parecia nada naquela época e ao longo da história as coisas foram acontecendo. Nós, em 1980, repetimos as greves em 79 e 80, fizemos a maior greve da história deste país, uma greve que dividiu e que praticamente foi o começo da grande conquista da democracia neste país, porque até então os trabalhadores não tinham participado desse processo. Em 80, nós criamos o nosso querido Partido dos Trabalhadores, e é importante lembrar que quando a gente faz crítica ao PT, a gente tem que fechar os olhos e imaginar o Brasil sem o PT. O Brasil sem o PT não seria esse país alegre que era, não seria esse país orgulhoso que era. Depois do PT, nós criamos alguém para infernizar a nossa vida. Criamos a CUT. Criamos a CUT, que era para fazer as greves necessárias. É verdade, Wagner. Porque, veja, antigamente era a central sindical que criava um partido. E dessa vez foi o partido que ajudou a criar a central sindical. Porque a gente queria que tivesse uma central para ficar mordendo o calcanhar da gente. Porque senão a gente chega ao governo e a gente pensa que a gente já fez tudo e não fez. Então é preciso que tenha gente organizada na sociedade para cobrar da gente. Criamos o PT. Mas em 82, vocês estão lembrados, eu fui candidato ao governo de São Paulo. Aqui muita gente foi candidato a deputado e a gente teve uma decepção, porque eu pensava que eu ia ganhar as eleições e eu fiquei em 4º lugar. Nós fizemos um comício no Pacaembu, era tão grande o comício que o Estadão tinha publicado uma pesquisa.
a Lula vai ter 10% do voto. Eu disse, o Estadão está mentindo. Porque eu tinha certeza que eu ia ganhar. Conclusão, eu tive 10% do voto mesmo. Ou seja, a pesquisa estava certa e o comício foi uma ilusão de ótica naquele momento, porque era muita gente. Tinha muita gente. Ou seja, eu dava mais autógrafo do que eu tive de voto. Porque era uma novidade, a primeira vez o metalúrgico candidato, aquele negócio todo. Ora, vocês estão lembrados que na campanha de 82, num debate que houve, o cara me perguntou, ô Lula, por que você quer ser candidato? E eu disse, eu quero ser candidato para provar se eu sou ou não capaz de atender aquilo que eu quero que os outros façam por nós. Agora, passaram-se muitos anos até chegar à presidência da República para poder provar. Quando eu perdi do Collor, eu pensei em desistir. Pensei. Eu já não cantava mais chegar em casa derrotada. A mãe falava, meu, para. E eu ficava que nem aqueles cachorrinhos lambendo as feridas, como diria o Brizola. Para curar as feridas, eu tinha que sair em janeiro para levantar a moral da tropa. Mas eu pensei em desistir. Depois, hoje, passado tanto tempo, eu dou graças a Deus de ter perdido as 3 eleições que eu perdi e ter chegado ao poder com a experiência que eu cheguei, com a vontade que eu cheguei e com a maturidade que vocês estavam para entender o mundo. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a história se repete aqui. Veja, nós também perdemos eleições aqui. Uma coisa que eu tenho saudade, a garganta não permite agora, pelo menos, é daqueles 7 convites que eu fazia toda vez que o Celso Daniel era candidato, depois o Cicote, depois o João Vamilheiro. Era 7 convites, a gente começava às 9 horas da manhã e terminava quase 9 horas da noite, lá na divisa com o São Bernardo do Campo. Eu sinto saudade. Mas é importante a gente ter tido essa experiência de não governar Santo André nos últimos 4 anos. Porque, inegavelmente, o Celso Daniel foi, durante muito tempo, o melhor prefeito que essa cidade já teve. Eu não vou falar aqui muitas coisas que aconteceu depois da morte do Celso, porque vocês acompanham tanto quanto eu. Né? Mas chegaram ao absurdo nessa cidade. Os conservadores chegaram ao absurdo de achar que o PT tinha coisa a ver com a morte do Celso Daniel. Possivelmente para apagar a memória daquele que foi o melhor prefeito que essa cidade já conheceu em toda a sua história. Depois do Celso Daniel, nós assumimos o companheiro João Vamilheiro. Depois do João Vamilheiro, ganhou outra vez as eleições aqui. E aí, nós perdemos em 2008. Eu fui para casa chateado, porque aquele último comício que eu participei era um comício lá que eu imaginei que a gente tinha ganho as eleições. Era tão grande, era muito grande. Estava que nem meu comício do Pacaembu. Tá? Pois bem, a gente perdeu. Eu não vou dizer se foi mérito do adversário ou erro nosso, também não importa. O que importa é que esses 4 anos permitiram que a gente pudesse fazer uma reflexão entre o tempo que o PT governava essa cidade e o tempo que os outros governam essa cidade. Para a gente medir a diferença do que era Santo André para o que é Santo André hoje. Veja, eu acho que aconteceu uma coisa no ABC que nós não podemos nos esquecer. Eu me inquietava, Miriam, porque São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Guarulhos, Osasco, Santos, todas as cidades grandes desse país não tinham universidades federais. Aliás, São Paulo tinha USP e São Paulo tinha a Universidade Federal de São Carlos. E eu perguntava, como é que pode o ABC, que é a região mais desenvolvida do país, não tem um núcleo de universidade federal? E aí nós resolvemos criar a universidade aqui no ABC. Criamos a Universidade Federal aqui, que já está com 8.000 alunos, não é pouca coisa. E nós, quando criamos essa universidade aqui, Miriam, nós trabalhamos com a certeza de que dentro dos 15 ou 20 anos ela será a mais importante universidade deste país, universidade de ponta, porque ela foi feita para que dentro de 15 ou 20 anos
ela esteja entre as 100 melhores universidades do planeta Terra. É para isso que ela foi criada aqui em Santo André. Fizemos uma extensão dela em São Bernardo do Campo, que já era para ter sido inaugurada, não foi por conta de uma greve que a CUT organizou, ou seja, mas já tem, é brincadeira isso. Ou seja, aí fizemos um braço em Diadema, já está com 2.000 alunos. Fizemos um braço em Guarulhos, fizemos um braço em Osasco, fizemos um braço em Santos. Em Mauá só não foi inaugurado ainda porque nós tínhamos comprado um terreno que era da Philips, o terreno tinha um problema de poluição, a gente não conseguiu implantar. Mas o dado concreto é que o nosso querido ABC, que não tinha nenhum estudante estudando aqui em escola pública federal, agora vai ter pelo menos uns 25.000 alunos estudando no ABC por toda a faculdade. E veja que o atual prefeito, é importante lembrar, é importante que o atual prefeito votou contra a doação do terreno para a gente fazer a universidade aqui em Santo André. Certamente o prefeito faz parte daqueles que já tinham sido formados e por já ter diploma universitário, ele achava que o pobre, que a classe média brasileira, que o filho de trabalhador não tinha direito a ter diploma universitário. Pois bem, e nós achamos que todos têm que ter direito a ter um diploma universitário. É por isso que nós criamos o ProUni. O ProUni é para colocar na universidade exatamente aqueles estudantes de escola pública que não tinham condições de competir no vestibular para entrar numa federal. A gente resolveu criar condições para que eles pudessem estudar. E hoje em São Paulo são 147.000 estudantes do ProUni. Só para ter ideia, é o dobro dos estudantes que tem a USP. Em 8 anos, nós conseguimos colocar em São Paulo o dobro de gente que eles colocaram a vida inteira para fazer a USP. E aí sim, este país, Santo André, São Bernardo, ABC, vão ser muito mais valorizados, porque a gente não vai apenas produzir peça de carro, a gente vai produzir inteligência, conhecimento para a juventude brasileira. É por isso que a gente quer eleger o Grana. Eu conheço esse menino de 17 anos de idade e me chamava de Titio Lula. Tá? Fazia as greves dele lá na Brosol e a gente tinha que ir lá apagar o fogo lá. Ou seja, é por isso que é motivo de orgulho o Marinho ser prefeito em São Bernardo do Campo. O Marinho é hoje, e você sabe, Miriam, o Marinho é hoje dito por prefeitos como o doutor Maurício. O Maurício diz, o Marinho fez em 4 anos mais do que eu fiz em 12 anos que fui prefeito. O Grana, certamente, o Grana terá como tarefa recuperar Santo André para o povo de Santo André. Melhorar o que tem que melhorar, mas sobretudo recuperar a autoestima do povo de Santo André. Esse povo tem orgulho do seu prefeito. Esse povo tem orgulho das coisas que estão acontecendo nessa cidade. Essa cidade voltar a pontuar na imprensa brasileira como uma das cidades mais bonitas desse país, mais desenvolvidas desse país, com um povo extraordinário e trabalhador que é o povo de Santo André. Isso é ter um prefeito à altura. É por isso que o companheiro Grana, com a experiência que tem, com os ensinamentos que ele aprendeu com o Celso, com a nossa prefeitura aqui, com o Jorge Mileno, com a experiência que ele aprende com a Miriam Belchior, que é a água. Seria tão bom se você explicasse outra coisa, mas não vai. Bem, com a experiência que esse companheiro adquiriu com o João Gabriel e com o Celso Daniel, com a experiência que ele adquire com os outros prefeitos de Diadema e de São Bernardo, com a experiência dessa mulher, que vocês sabem que foi secretária aqui e até hoje, mesmo estando fora há 12 anos, a Miriam Belchior é lembrada como a melhor secretária que Santo André teve aqui. O pessoal dizia
O pessoal dizia quando ela era secretária, o mesmo que diz da Dilma hoje. Ela é muito durona. A minha é muito durona, ela quer mandar em tudo. Olha, mas se a mulher não for durona, as pessoas querem montar cangote nela. Sabe? Porque nós aprendemos historicamente que a mulher é sexo frágil. Todo homem é metido a besta e acha que manda na mulher, mas na verdade quem manda é a mulher. Então, para proteger a mulher, nós criamos a Lei Maria da Penha. Hoje, quando o cara for levantar a mão, ele sabe o que espera ele para lá. E o que é que nós queremos? Nós queremos é que a mulher, sabe? Que a mulher repita neste país o que a Miriam fez e, sobretudo, repita o que a Dilma está fazendo. A Dilma é dura, ela tem que ser dura, porque não é possível governar esse país se não for dura. É preciso fazer as coisas corretas e ela está fazendo. E eu tenho um orgulho, vocês não imaginam. Eu tenho um orgulho de 2 medalhas de ouro. Primeiro, a eleição de um metalúrgico presidente da República. Segundo, a eleição da primeira mulher presidente. Isso não é pouca coisa. Então eu queria, eu faço aniversário dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro. Então eu acho que vocês podem me dar um presente com um dia de atraso. No dia 7 de outubro, vocês darem a mim e ao Grana e ao povo de Santo André um presente que seja a vitória do Grana para prefeito dessa cidade. Agora, para terminar, porque o meu fiscal aqui está duro comigo aqui, vocês não estão vendo, mas ela está ficando minha canela aqui embaixo. Eu saio daqui e vou procurar o médico direto aí. Eu vou fechar para dizer o seguinte: companheiros candidatos a vereadores, companheiros militantes dos nossos partidos, faltam apenas 15 dias. Nesses 15 dias, Santo André não tem televisão, Santo André não tem rádio, tem uma rádio com pouca audiência. O que vale é o trabalho de cada um de nós. Acho que nós temos que voltar a ter aquele orgulho que sempre tivemos, colocar nossas camisetas, pegar nossas bandeiras, visitar rua por rua, comércio por comércio, fábrica por fábrica e com muito orgulho a gente defender o nosso candidato Grana e a Osvana para dirigir em Santo André no próximo período. Essa campanha é uma campanha que a militância pode virar o jogo, e Santo André é uma cidade que vocês já deram muita experiência disso. Eu acho que seria quase que um voto de gratidão a gente agradecer, sabe, aquilo que o Celso Daniel fez por Santo André, aquilo que o João Nele fez por Santo André, trazer de volta essa cidade alguém que conhece o chão de fábrica, que conhece o que o povo passa para poder governar Santo André, não de cima, mas de baixo, junto com o povo de Santo André. Gente, eu quero pedir para vocês para não dar trégua. Ou seja, não ter raiva de ninguém, não ficar bravo com ninguém, não aceitar provocação de ninguém. Ou seja, quem tem o candidato que nós temos, quem tem a vice que nós temos, quem tem os partidos que nós temos, não tem que fazer campanha com raiva. Sorriso na cara, muita alegria e muita vontade de ganhar. Um abraço e até a vitória, dia 7 de outubro.